Fala pessoal, tudo certo? Estamos aqui com mais um podcast do Drops e essa vez a gente quer fazer da música Teu Amor Está Ganhando Forma, uma música que marcou muito o nosso ministério, marcou a nossa igreja e, nossa, tem tido uma relevância muito grande, a gente até regravou ela. Estou aqui com o Urso para comentar um pouquinho dela. E aí, mano, como é que tá? E aí, beleza? Tudo bem? Paulinho. Muito bom tá aí. Mano, essa canção a gente até tava conversando antes. A primeira versão que a gente soltou dela, eu não sei se fazem 2 ou 3 anos, ela já quase bateu 4 milhões de visualizações. Foi uma música tão legal que a gente regravou ela com a Central. Regravamos ano passado. Também fizemos uma junção ali com a outra música lá. Qual que é? Tu que és o Tu primeiro. que és o primeiro. E é uma canção linda. E a gente, antes de querer comentar algumas coisas a respeito da música, eu queria que você contasse um pouquinho da história dessa canção. Como é que foi produzir ela? Como que você chegou nesses refrões, né? Porque são só 2 refrões, Teu Amor Está Ganhando Forma e Eu Vou Me Esvaziar. E é muito forte, é muito poderoso. Como que Deus te deu isso? Quando que foi? Conta um pouquinho pra gente aí de como foi a história dessa canção. Legal, uma alegria estar aqui, manos. Muito bom a gente ter esse tempo juntos, de poder compartilhar. Enfim. Cara, essa música, O Teu Amor Está Ganhando Forma, ela nasceu de um... Na verdade, ela nasceu no meio de um contexto, assim, até um pouco conturbado, eu diria. Acho que de todas as canções que a gente liberou e tem liberado, eu diria que poucas delas nasceram no meio de um processo, tipo, difícil, assim, mesmo. Difícil que eu falo, assim, que foi no momento, assim, pontual. Quando O Teu Amor Está Ganhando Forma nasceu, eu e a Rebeca, a gente já tinha um certo tempo de ministério, assim, na igreja local, né? Mas a gente estava à frente do Ministério de Música fazia mais ou menos, acho que uns 2 anos por aí. E, cara, acho que com você deve ser um pouco assim também. No meio da nossa vida ministerial, vira e mexe, a gente se depara em momentos que o nosso coração está sendo trabalhado e Deus está mostrando coisas pra gente que não tá bom e que precisa mudar áreas do nosso caráter que Ele quer transformar, para que o ministério mesmo possa acontecer de forma mais saudável, enfim. E foi uma estação assim, cara. E eu percebi que Deus começou a me posicionar, assim, eu diria que talvez num lugar de deserto, assim mesmo, onde eu vivi um período de silêncio, assim, cara, da parte de Deus. E esse silêncio da parte de Deus foi provocando em mim um desconforto muito grande, assim, uma agonia, assim. E, cara, áreas do meu coração e do meu caráter começaram a aparecer. E acho que é exatamente sobre isso que a música fala. Eu comecei a perceber que eu precisava me esvaziar de algumas coisas. Então o silêncio de Deus revelou algumas coisas que não estavam alinhadas assim, no meu coração. Mas o problema, assim, entre aspas, problema, né? É que, cara... Talvez por conta da minha personalidade, eu comecei a cair num lugar de desesperança, assim, sabe? E de desânimo, assim. Então, Deus começou a mostrar essas áreas, e eu orando sobre elas e falando com a Rebeca, mas emocionalmente isso começou a me custar muito. E uma cena que eu tenho bem marcada, assim, na história dessa música, é de um dia que eu estava à noite em casa, eu sentei no sofá, e todos os períodos das noites, assim, eu tinha alguns momentos de muita angústia, assim, cara. E eu entendo que eu não estava depressivo, mas eu estava num momento de instabilidade emocional bem grande, assim. E, cara, eu sentei no sofá e eu comecei a chorar muito, assim, compulsivamente. E sem entender muito bem por que eu estava tendo aquela reação. Eu só sei que eu não estava bem. E a Beca sentou do meu lado, ela começou a orar por mim. E, cara, eu me lembro, assim, que esse refrão começou a sussurrar no meu ouvido, assim. Do amor de Deus ganhar forma em mim. E passado ali, a Beca orou comigo e tal, eu peguei o violão. E eu comecei a
a encaixar, assim, essa melodia, essa harmonia. Mas o fato é que foi bem no meio desse furacão, assim, que juntou, assim, um conflito, assim, emocional com áreas do meu coração que precisavam ser trabalhadas. Hoje eu consigo entender que foi exatamente isso. Deus me posicionou num lugar, revelou áreas do meu coração que eu precisava me esvaziar. E aí então essa canção surgiu falando exatamente disso, né? Eu vou me esvaziar para você tudo em mim ganhar. Então, assim, basicamente esse é o contexto, assim, mano, que essa canção surgiu. E daí, cara, todas as vezes, assim, até que quando a gente começou a ministrar e liberar essa canção, quando eu escutava a igreja cantando, isso me remetia muito a esse período difícil, assim. Então, é como se eu não tivesse uma memória boa, sabe, sobre ela. Uhum. E de alguma forma Deus começou a me mostrar, assim, que cara, essa é a realidade de muita gente. É uma realidade nossa, né? Uhum. João capítulo 3, Jesus fala, importa que ele cresça e eu diminua. Não que Jesus estivesse cheio de coisas que não... Jesus era perfeito e santo, mas eu acho que o que Jesus fala para nós é que existe um lugar em nós que Deus precisa ocupar sempre, né? E ele tem que crescer sempre. E para que Jesus cresça, a gente tem que se esvaziar. Não tem outra saída. Então é basicamente esse contexto, mano, essa realidade, assim. Foi um período de Deus me esmagar, assim, me processar, trabalhar áreas do meu coração. E daí uma canção nasceu. Legal, muito, muito forte. Acho que eu mesmo não conhecia muito bem um pouco da história, eu mesmo não sabia muito bem o que... como você tinha construído ela. Eu lembro só na gravação que a gente fez com os meninos ali, né? Com os adolescentes, a gente fez... Foi ainda no formato até redondo que a gente fez. E eu não sei se foi a primeira gravação mesmo que a gente fez, assim, ó, todo mundo veio de preto e tal, fazer uma parada um pouco mais estruturada, assim. Acho que foi parte da segunda gravação que a gente fez, né, da live. De uma live que a gente fez, ainda foi lá no salão de baixo, não foi nem no salão novo. E foi muito... Eu lembro quando a gente tocou a canção, que foi muito poderoso, assim. Eu mesmo fui muito ministrado. Eu tenho certeza que muita gente já foi. Eu acho legal porque a canção... Tá certo, o amor é a coisa mais importante dentro do evangelho, né? Jesus, ele precisa crescer e ele, acima de tudo, ele é amor, né? Acima de qualquer coisa. Isso é muito importante. Mas é legal, lendo até as estrofes, eu acho muito legal porque você colocou assim, né? Construindo essa canção, você colocou: o teu amor está ganhando forma. Quer dizer, algo contínuo, algo permanente, que acontece nas nossas vidas, que sempre precisa acontecer. Em qualquer estação da nossa vida, Deus ele tem que cada vez mais, né? O amor dele precisa ganhar forma, depende do momento de vida que a gente está, depende daquilo que a gente está passando, vivendo. Isso é muito forte. E depois a segunda estrofe é: eu vou me esvaziar para que você... Como é que é? Para você. Calma aí. Eu falei errado. Para você tudo em mim ganhar, né? Isso. Eu vou repetir. E a segunda estrofe é: eu vou me esvaziar para você tudo em mim ganhar. E essa também é para mim, a parte mais forte, né? É muito, muito legal isso. De forma específica, na sua vida, era se esvaziar dos seus sentimentos, daquilo que você estava passando, de um momento difícil que você precisava se encher de Deus. Mas eu acho que... Qual que seria... Por que é tão necessário a gente se esvaziar de nós mesmos? Tentar pensar nessa realidade e tentar trazer uma aplicação no que a música representa para nós. Porque a gente canta a canção e a gente precisa entender o que a gente está cantando. Para você, qual que é a necessidade de se esvaziar quando você estava cantando isso? Até no seu ministério, até pensando de forma geral, assim. Cara, assim, eu falei poucas vezes sobre a história dessa música. Acho que até por isso que você nunca soube muito bem, assim. Mas, Pedro, para ser bem transparente, cara, falando um pouco até da parte do meu coração e da minha vida como ministro. Eu acho que a vaidade, o orgulho, a arrogância, a prepotência... Eu acho que, particularmente, quando eu falei que Deus estava apontando áreas do meu coração que precisavam ser trabalhadas, eu estou falando exatamente dessas coisas. Coisas que envolvem basicamente o meu nome, a minha reputação. Sabe, mano, eu tenho a impressão que às vezes
ao longo da nossa caminhada, da nossa jornada ministerial, e falando principalmente desse lugar de ministração, é um lugar de evidência, é um lugar que envolve holofote, que envolve as pessoas olharem, e de alguma forma a gente muitas vezes, ou melhor, eu muitas vezes posso acabar tendo a tendência de começar a me apoiar nessas coisas. Então, mano, pra mim especificamente tem muito a ver com isso, assim, sobre a gente aprender a construir as coisas de Deus, nos apoiando naquilo que Deus é, e não naquilo que a gente é, ou naquilo que a gente tem, ou naquilo que a gente acha que a gente tem de bom. Especificamente, Pedro, eu entendi isso, cara. Deus começou a apontar áreas do meu coração que falavam sobre vaidade mesmo, sabe? Eu percebi que havia em mim, assim, algumas raízes de insegurança que muitas vezes me levavam a eu me afirmar, assim, saca? Eu precisar me colocar e papapá, e tipo... E Deus falou, não vai funcionar desse jeito. E sinceramente, eu acho que até hoje essa é uma luta, mano. Eu tenho muito receio, ou melhor, muito cuidado de olhar para áreas do meu coração e considerar que eu tô, tipo, ok com aquilo. Eu acho que faz parte, assim, de um exercício de alinhamento, assim, do nosso coração com Jesus. Olhar para nós e dizer, Senhor, tá ok, eu tô alinhado ainda na tua vontade. E o que você falou é uma chave. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Quando a gente canta o teu amor está ganhando forma, confesso que não foi intencional da minha parte, mas... Porque assim, ele não ganha a forma total. Você nunca chega num momento onde ele ganhou a forma e pronto, acabou. Sim. Especialmente pensando nessa outra realidade que você falou de vaidade e de você se esvaziar, você precisa de Deus ele ir tomando forma. E depois eu posso até comentar sobre isso, mas continua, não queria te... Não, mano, mas é exatamente, eu nunca tinha pensado sobre essa perspectiva de que é algo, o amor de Deus, e a palavra fala disso, né? Que quando Jesus vier, tudo que é imperfeito desaparecerá, e o que é perfeito vai ganhar lugar em nós. Então, assim, até Jesus vir, a gente está em obra, a gente está sendo trabalhado, o amor de Deus está se aperfeiçoando em nós. Então, é muito legal isso que você pontuou, porque traz para nós essa perspectiva de que a gente é uma obra inacabada. E o dia que a gente achar que acabou, e a gente não viu Jesus ainda, alguma coisa está errada, né? A gente está se posicionando num lugar, talvez, de egoísmo ou de arrogância. Então, mano, acho que biblicamente a gente tem vários exemplos, né? Paulo, eu vejo como exemplo disso, de um cara que frequentemente ele fala, eu esmurro meu corpo, era um cara que eu tenho a impressão que assim, a todo momento estava se dispondo a ser lapidado, sabe? É um cara que a todo momento estava se dispondo a permitir que o amor ganhasse forma nele. Então, eu penso que, mano, de alguma maneira essa canção gerou em mim esse desejo, esse anseio de frequentemente me colocar aos pés de Jesus e dizer, Senhor, ganha forma em mim. O que precisa sair? Aonde que eu tenho que me esvaziar? Para que o Senhor ganhe forma, para que o Senhor cresça. Enfim. Muito forte. Eu também vejo porque quando eu penso na palavra esvaziar, eu penso num formato do coração, assim, mais ou menos, tipo, você tira um formato e naquele momento você está se esvaziando daquilo. Sei lá, diferentes formatos, dependendo do momento de vida que a gente está. E para aquele momento e para aquele formato, tem o formato do amor de Deus que se encaixa. Eu não sei, foi o que me veio assim, enquanto eu até pensava sobre essa canção. Que Deus ele se encaixa nesses lugares que nos dá segurança, principalmente nesse aspecto que você falou agora, né? De você se esvaziar de você mesmo, porque você se esvaziar de você mesmo tem essa ideia, traz essa ideia mesmo de uma segurança em você, em quem você é, na sua autonomia, naquilo que você faz. Estava lembrando de uma frase que eu li de um livro do Tozer lá, que é muito legal, e é bem legal. Ele fala sobre vários atributos de Deus, e uma que eu estava lendo hoje, inclusive, era sobre a infinitude de Deus. Daí ele fala assim, uma parte,
falando sobre um Deus criado, tá? Nós criamos este Deus e por tê-lo criado podemos compreendê-lo. Como criamos, ele é incapaz de nos surpreender, de nos impressionar e de nos espantar e até mesmo de nos superar. Uau. E a intenção, quando o Tozer ele vai falar sobre isso, ele está falando sobre como Deus ele é grande, enfim, ele traz vários aspectos, mas de que muitas vezes, quando nós não nos esvaziamos, como você disse na canção, a gente acaba se tornando um ídolo para nós mesmos. A gente se exalta, a gente exalta os nossos talentos, as nossas habilidades, principalmente na área da música, que eu acho que é muito fácil, né? E até mesmo um pastor, alguém que está que tem uma certa relevância, que está no palco, né? Que tem um ministério que as pessoas estão olhando, muitas vezes é fácil para nós a gente tentar se exaltar o nosso próprio eu, exaltar os nossos talentos, como a gente falou isso. E a gente começa, sem a gente perceber, a gente fazer isso que esse né, o Tozer ele fala, esse autor ele fala sobre Deus, ele não nos surpreende mais, ele não consegue mais nos impressionar, né? E porque é algo da nossa própria, daquilo que a gente mesmo construiu. Eu acho muito forte isso, e você é uma pessoa que eu conheço muito bem, né? A gente caminha muito próximo, e eu sei que você tem esse coração de sempre se avaliar, deixar Deus sondar a sua vida. A gente sempre conversa sobre isso, tem momentos a gente já fez até de deixar de usar o Instagram, usar umas redes sociais um tempo para poder... Eu creio que essa é uma chave para nós, assim, do que a sua canção até falou. Né? Você se esvaziar, muitas vezes você quebrantar o seu coração, mas tomar às vezes alguns passos práticos. Principalmente para quem está no ministério, sabe? Porque é muito fácil a gente entrar nesse lugar. E é necessário muita seriedade e ser muito sincero mesmo com relação a como você está. Assim, porque eu acho que tem muita gente que às vezes tem muita relevância e não percebe às vezes indo para esse lugar, né? Não com a intenção de julgar ninguém, mas a gente tem que se avaliar, a gente tem que deixar Deus sondar os nossos corações. E em qualquer nível. Isso é muito forte, né? Não sei se você quer comentar. Mano, uma coisa que me veio enquanto você falava, e que eu tenho aprendido também, é que algumas áreas da minha vida, muitas vezes, eu não posso esperar uma vontade ou uma predisposição para ser transformado naquilo. Que eu quero dizer o seguinte: se eu for depender do meu coração para que eu me coloque num lugar de Deus trabalhar a minha vaidade, mano, dificilmente eu vou ser trabalhado. Exato. O que eu quero dizer é que... Ser intencional, Exato, né? Essa é a palavra. Tem que ser intencional, mano. Tem que ser intencional. Isso eu tenho aprendido assim, não adianta. Então eu preciso, sabe? Eu preciso chegar diante de Deus e falar: Senhor, como é que tá? Me avalia, Deus. Tipo, me coloca no crivo. Amém. Vê se eu tô alinhado, Senhor, com a tua vontade. Porque, mano, vamos lá, quando você começa a fazer determinadas coisas no seu ministério e você percebe que aquilo tá dando certo, por que você vai questionar o que tá dando certo? Exato. E o grande problema é que boa parte da nossa raiz de vaidade e de orgulho, prepotência, de confiar na força do nosso braço, boa parte dessas coisas que a gente não questiona no primeiro momento, elas estão escondidas naquilo que está dando certo. Então, tipo assim... E às vezes também é uma coisa de Deus, um talento que Deus deu. Por isso que é difícil a gente questionar, porque você fala, é de Deus... Tipo, tem gente sendo abençoada. Tá dando certo. Mano, a igreja tá cantando essa música. Mano... Por que tá errado? Tá errado? Tá onde tinha que estar, tá ligado? Exato. E daí, na minha opinião, mano, esses são os pecados, talvez um dos mais delicados da gente tratar. Porque assim, vamos lá, tem pecado que é aparente para nós que a gente tá errando. Você consegue saber que você tá tomando a decisão errada. Agora, e o confronto é mais fácil de acontecer por parte da liderança, por parte de pessoas que estão acima da gente. Agora, se a administração tá sendo boa, se a música é legal, se a galera tá cantando, se tem um número X de visualizações, o que seja, por que eu vou questionar isso? Por que eu vou intencionalmente me colocar num lugar de dizer: Senhor, me sonda? Exato. Saca? Mano, eu tenho percebido que esse é um desafio muito grande. Eu acho, é um desafio muito grande, e eu acho que assim, os momentos que a gente mais tem que se esvaziar são os momentos que a gente mais está cheio de nós mesmos, talvez. Onde a gente mais está bem, tá ligado? Onde mais as coisas estão dando certo,
onde tudo está correndo conforme a gente quer e talvez até conforme Deus quer, do jeito que Deus nos chamou para viver, são nesses momentos onde a gente precisa se esvaziar mesmo, para a gente poder realmente depender de Deus. Porque a gente depende de Deus lá embaixo, daí quando a gente está lá em cima, a gente começa a não depender de Deus, né? Então... É muito louco você falar isso, porque se a gente parar para pensar, o maior evento da história que culmina na nossa salvação aponta para um homem que se esvaziou completamente. Exato. Tipo assim, se a gente olha para Jesus e para a cruz, é o marco da nossa história, da nossa redenção. E é muito louco isso que você falou agora, porque assim, talvez Jesus ali estava caminhando para o ápice do ministério dele. Jesus estava cumprindo o propósito pelo qual ele foi chamado. E ao mesmo tempo, era um período onde Jesus estava sendo esmagado. Tipo assim, Jesus estava sendo completamente afligido, enfim. Isso que você falou é muito real, mano. Acho que é tomar cuidado com os lugares altos, assim, né? Quando a gente tá, tipo, na crista da onda, eu acho. Eu creio nessa realidade. E é muito forte. O que é mais legal é você ter feito uma canção sobre isso. E sobre um momento na sua vida específica, onde estava dando certo, né? E a gente estava até caminhando bem no ministério. E o Drops estava dando... A gente estava descobrindo ainda que o Drops seria e acontecendo. E você construindo uma canção que falava desse momento. Acho foi legal. Bem nessa fase, né? Que a gente saiu daquela primeira gravação do Acende o Fogo. E a gente estava indo para um outro. Essa canção é uma bênção, depois você pode procurar no nosso YouTube. A gente fez ela em 2 versões, 2 vezes que a gente gravou. Uma, se eu não me engano, foi acho que em 2017, e a outra vez que a gente gravou foi o ano passado, em 2019. Você pode procurar no nosso YouTube, então, procura lá, Teu Amor Está Ganhando Forma. Você vai ver essas 2 vezes que a gente gravou. Eu tenho certeza que você vai ser muito, mas muito abençoado mesmo. E agora conhecendo um pouquinho da história, né, do que ela fala. Amém? Então a gente se vê no nosso próximo podcast. Deus abençoe sua vida e até a próxima. Falou!